Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no nosso estudo de número 17, analisando o capítulo 9, intitulado Mediunidade e Fenômeno. No último estudo, nós estávamos acompanhando o discurso de Alexandre, mentor de André Luiz, mentor do trabalho da Casa Nosso Lar junto aos centros espíritas e aos médiuns, em que ele tratava do movimento espírita para quem estava assistindo aquele curso, dentre eles médiuns que dormiam no plano físico e estavam desdobrados assistindo a palestra no mundo espiritual. Na parte final do estudo, nós nos deparamos com a definição de Alexandre sobre o Espiritismo, o que foi muito marcante, porque ele diz aos médiuns e enfatizou o caráter libertador da doutrina espírita, dizendo: lembrem-se de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permanecem num movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. E nós finalizamos o estudo comentando justamente isso, que o Espiritismo vem com a sua tarefa libertadora para aqueles que estão de boa vontade. Boa vontade para aceitar as ideias, para estudá-las, analisá-las sem preconceitos e, principalmente, para aplicá-las no seu íntimo, na sua postura, na sua conduta diante da família, da sociedade e de todos que compõem o nosso dia a dia. Alexandre vai continuar dizendo para os desencarnados e os médiuns encarnados em desdobramento naquela palestra: acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. Ele está puxando a orelha do médium vaidoso, do médium que acha que tem um sexto sentido e por isso é privilegiado, é alguém escolhido por Deus para salvar os homens. Na verdade, o médium, nós sabemos pelo estudo da doutrina, ele, como todos os que compõem a sociedade terrena, tem muitas dívidas por conta das atitudes impensadas do passado, que nós repetimos várias vezes aqui, os dizeres do próprio irmão Alexandre, em erros multimilenares, multisseculares. Então o médium traz a sua missão no sentido mais de salvar-se do que salvar os outros. Ele diz: o valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens. A mediunidade é qualidade de todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. De novo ele cita a boa vontade. Pessoa de boa vontade é a pessoa que quer estudar, que quer aprender, que quer se dedicar. Quem está de boa vontade não reclama. Já quem está de má vontade, que a gente se utiliza muito dessa expressão no dia a dia, especialmente para tratar dos adolescentes, né, que geralmente estão de má vontade. Por quê? A pessoa não faz por querer, faz obrigada, ou faz justamente de má vontade. Então, o médium correto, equilibrado e de fato dedicado à doutrina, ele estará de boa vontade. Alexandre ainda utiliza a palavra sincera, boa vontade sincera, porque muitos vão fingir uma boa vontade, fingir que querem mudar, fingir que querem se dedicar à mediunidade para ajudar os outros, mas na verdade querem satisfazer seus próprios interesses. Então, o que Alexandre pede é a boa vontade sincera no terreno da elevação.
Mediunidade, portanto, não é privilégio, é qualidade de todos os homens. Todos têm um certo nível de mediunidade, nem que seja a mera inspiração que os bons espíritos nos sopram, ou a má influência dos espíritos inferiores. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras, em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo. Então ele diz: de fato, a mediunidade tem uma tarefa importantíssima de esclarecer a coletividade. A mediunidade chama a atenção para a vida espiritual, traz provas dessa vida espiritual e muitas vezes toca o coração de quem escuta. Então a mediunidade tem essa função, isso ele não nega. Existe uma função de esclarecimento coletivo na mediunidade. Além disso, na disseminação da fé positiva e edificante. Disseminar uma fé, uma confiança em Deus, de que a vida continua, de que os bons espíritos nos acompanham, nos inspiram. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas. Ele de volta repete: a mediunidade no futuro ficará demonstrada que todas as criaturas a possuem. Todas as criaturas servirão na mediunidade, porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida, diz Alexandre. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento. Não permitam, portanto, que as influências da carne apaguem a luz gloriosa da certeza da vida espiritual, porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos. Mais uma vez, Alexandre se refere aos erros consecutivos nos séculos. Estamos diante da espiritualidade para nos renovarmos, limparmos essa energia viciada que nós carregamos nesses séculos consecutivos de erros. A caminho de transformações que mal poderíeis imaginar nos círculos de vosso presente evolutivo. Então, nós passaremos por transformações que sequer podemos imaginar. Me fez recordar mais uma página de Emmanuel que gravamos no canal chamada Transformação. Percebam que as obras de André Luiz, a todo momento, fazem referência a ensinamentos do próprio Emmanuel, demonstrando aí a unidade de ensinamentos espíritas dos espíritos superiores. André Luiz, a todo momento aqui, citando Alexandre, que é um espírito superior, se refere a temas que Emmanuel trata também nas suas obras. Emmanuel, várias vezes aqui citado, fala dessa transformação a que todos estamos sujeitos. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz desde hoje. Aceitemos esse convite de Deus ao banquete da luz. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais. Então, pensar no amanhã não é desprezar a terra, porque a terra é a nossa plataforma de elevação. Aqui na terra que nós evoluiremos. Então, o nosso propósito tem de ser do aperfeiçoamento íntimo. As qualidades individuais, paciência, caridade, fraternidade, amor ao próximo, tudo isso é desenvolvimento, aperfeiçoamento das nossas qualidades. E o objetivo disso é
sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Muita gente pede para ser útil hoje, reclama que não tem grandes tarefas na Terra, mas para abraçarmos grandes tarefas precisamos primeiro nos elevar, desenvolver as qualidades individuais. Então Alexandre promete: as tarefas hão de vir, as missões hão de vir, ou seja, virão no futuro. Primeiro, precisamos nos preparar. Entreamemo-nos, diz Alexandre. Entreamemo-nos, ou seja, amemo-nos uns aos outros intensamente, realizando os preceitos evangélicos, e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. Alexandre fala de algo que ele conhece. Por quê? Ele só chegou nesse nível de elevação porque ele passou por esse trajeto, esse caminho que ele está dizendo aí, até a sua redenção final. Então ele fala com propriedade porque ele já trilhou esse caminho. Por isso que a gente aprende no Espiritismo que os conselhos da espiritualidade superior são como conselhos de irmãos mais velhos. E todo conselho de um irmão mais velho a gente precisa ouvir, considerar, porque eles são mais experienciados na vida. Se os irmãos mais velhos aqui da Terra quase sempre têm bons conselhos, imagine os irmãos mais velhos espirituais, que são aqueles que nós chamamos carinhosamente de irmãos mais velhos, mas que na verdade são mentores, são guias, são espíritos de luz que voltam para nos alertar das escolhas equivocadas a que estamos acostumados e especialmente a nos inspirar para trilhar caminhos novos, caminhos que levarão a essa redenção. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou, depois de longa pausa, apelando sentidamente: unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Quem dera, né? Todos os religiosos praticassem isso. Não somente os espíritas, mas os de todas as religiões. Unir no compromisso sagrado de cooperar com Jesus de forma legítima. De trabalhar em conjunto para diminuir as dores do mundo, independente de religião. Alexandre pede, então, união para trabalhar em nome do Cristo na Terra. É por isso que o espírita maduro, o religioso maduro de outras religiões também, sabe que a divisão só é algo que beneficia as trevas. E é isso que eles querem, dividir inclusive entre os cristãos, colocando como únicos herdeiros de Deus as pessoas de determinada religião, de determinada coletividade, quando na verdade todos que servem em nome do Cristo estão no mesmo caminho redentor. Se o braço humano modifica a estrutura geográfica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da Terra, intensifiquemos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas, e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Então, o que Alexandre disse agora? Se aqui na Terra os nossos braços físicos conseguem modificar o plano físico, construindo cidades, construindo estradas, caminhos novos, desviando o caminho dos rios, ele pede também, se a gente realiza esse esforço físico, realizemos também o esforço espiritual, construindo também, mas no plano do espírito, elevando os sentimentos,
construindo a fraternidade legítima, formando bases cristãs para santificar as relações entre os homens na terra. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Agora, Alexandre faz um alerta direto aos médiuns. Não provoquem o desenvolvimento da sua mediunidade antes da hora. Estudem primeiro, se preparem primeiro. Preparem principalmente o sentimento. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Ver o mundo espiritual ou ouvir os espíritos sem primeiro ter a compreensão e o discernimento pode causar tragédias. A gente não vê isso diariamente em pessoas que buscam a mediunidade, exercem a mediunidade de forma desequilibrada? Quantas tragédias não são causadas? Primeiro, então, equilibremos a nossa mediunidade antes de exercê-la. E eu já disse aqui que não é esperar a santidade para depois trabalhar. Não é isso. É ter um mínimo de equilíbrio, especialmente no sentimento, na conduta, para depois se integrar a um trabalho mediúnico. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acabei de falar. Aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. É como a gente sempre escuta, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, muitas pessoas têm ansiedade para começar a trabalhar no meio espírita, especialmente na mediunidade. Mas não precisa ter pressa, não precisa ter ansiedade, aflição íntima, como se estivesse perdendo tempo. É muito melhor você se preparar primeiro, equilibrando o seu sentimento, a sua conduta, que aí quando você estiver pronto, o trabalho aparecerá. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. Então ele fala para aquele que tem pressa. Se você tem uma vontade grande de transformar alguém, lembre-se que existem várias maneiras de dar o exemplo, de ajudar, sem impor as suas ideias, sem impor o seu conhecimento. Então nós podemos ajudar os outros e que essas pessoas se transformem por meio de exemplos diários, pequenos, porque a mudança é vagarosa, não é rápida, não é de supetão, ela é devagar. O fruto amadurece aos poucos. Somente depois que o fruto amadurece é que as sementes atenderão a outros núcleos da semeadura. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Mais um conselho muito importante que ele repete. Ele falou pela 20ª vez sobre os nossos erros multimilenários e agora repete novamente. Verbalismo sem obras é um perigo e é a situação de muitos oradores, frequentadores, religiosos, que cumprem somente com os atos exteriores, à semelhança dos fariseus. Tomemos cuidado, portanto, com o verbalismo sem obras. Falar e falar e falar do Cristo, do Espiritismo, da religião, mas não ter qualquer obra. E quando eu digo obra, não é fundar um trabalho novo de auxílio aos necessitados, nem construir grandes tarefas de assistência social. Isso também, mas obra aqui está no sentido de todo o dever que temos na família, no trabalho, na sociedade em geral. E aí, nem precisei complementar, porque ele está dizendo logo depois: não vos falo aqui tão somente das obras do bem.
exteriorizadas no plano físico, mas, muito particularmente, das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo. Então, verbalizar e realizar obras não são somente as obras do plano físico, a caridade material, o auxílio que damos aos irmãos doando nosso tempo, nossa atenção, não somente essas obras, mas as obras silenciosas da renúncia, quando renunciamos a algo em favor de nossa esposa, de nosso filho, de nosso irmão, de nosso pai. Quando um filho cuida do seu pai idoso, da sua mãe idosa, depois de anos de dedicação, quando cumprimos os nossos deveres no trabalho de cada dia, no exercício da paciência, da esperança, do perdão. Obras que se efetuam portas adentro da alma no grande país de nossas experiências interiores. Não os atos exteriores, mas as experiências interiores. Essas são as obras referidas por Alexandre para nos tornar maduros, prontos, aptos ao trabalho mediúnico. Quando estivermos em equilíbrio com os nossos familiares, com os nossos próprios sentimentos, quando reduzirmos as nossas paixões, suprimirmos a tentação dentro de nós, aí sim estaremos desenvolvendo as experiências interiores. Em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai. Todo trabalho na terra, por mais pequeno que pareça ser. Muitas pessoas diminuem as suas tarefas como se não fossem nada, porque é um emprego que não dá muito dinheiro, porque é uma função que ninguém reconhece, mas são tarefas, são labores terrestres. Todos os labores terrestres merecem a nossa dedicação. Transformai-vos na vontade de nosso Pai. E em vossos serviços de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores. Então, o conselho dele está tanto no plano material quanto no plano espiritual. Ele diz: nos seus trabalhos de cada dia, faça a vontade do Pai. Nos seus trabalhos de fé, não pretenda baixar os espíritos superiores ao seu nível, mas aprendei a subir até eles, elevar o seu pensamento e a sua vibração, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos. E mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores. Tem muito mais valor você sacrificar as suas paixões para se elevar até os bons espíritos do que exigir que eles sacrifiquem o estágio em que eles estão para descer até nós. Tem muito mais valor essa elevação do que esperar que eles venham até nós. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Alexandre faz referência mais uma vez à centelha divina que habita em nós, ao pedacinho de Deus que ele dividiu conosco quando nos criou. E ele pede: não deixemos quebrar esse fio de luz que liga as criaturas ao Criador, individualmente. Todos temos uma ligação com Deus, um fio de luz, nas palavras de Alexandre, que nos liga ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Nós, portanto, temos essa capacidade de refletir a luz divina. Porque muitos vão se dizer inferiores,
no sentido de não conseguir expressar qualquer atributo de Deus nas suas ações, mas os espíritos superiores nos ensinam em diversas obras que nós temos essa condição. Basta a boa vontade sincera, basta a elevação de vibração e de sentimento para que nós reflitamos a divina luz em nós mesmos. E aí o trabalho vai ser nosso, mas muito mais de Deus, porque é a luz dele que vai estar sendo refletida em nós. Recordai que em nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o Sol Criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidades apresenta para refletir o brilho solar. Olha que comparação belíssima ele faz, para a gente entender como funciona o reflexo da luz divina em nós. Quanto mais puro formos, maior será o reflexo de Deus. Olha que bonito. Ele compara como as pedras preciosas. Quanto mais pura a pedra, mais refletirá a luz do sol. No âmbito espiritual, quanto mais puro formos, mais luz refletiremos, mais luz divina refletiremos. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Olha esse alerta do Alexandre, para aqueles que buscam o espiritismo somente pela mediunidade, pelo fenômeno mediúnico. Coloque em segundo plano o fenômeno. Principalmente hoje, que já se passou o tempo das manifestações dos espíritos batedores, das chamadas mesas falantes, girantes, em que os efeitos físicos tomaram conta dos Estados Unidos e da Europa para chamar a atenção sobre a existência dos espíritos. Hoje não há mais essa necessidade, todos já sabem da existência do espírito após a morte e da comunicação que se dá. Então, expressão fenomênica fica em segundo plano hoje. Nós já estamos maduros o suficiente para desenvolver os sentimentos, os valores morais do espiritismo, não mais os fenômenos. Os fenômenos ainda existem. Os fenômenos de efeito físico, muito raros, porque desnecessários hoje. O que importa hoje é o desenvolvimento do sentimento. E aí nós vamos ver, sim, o trabalho mediúnico, da psicofonia, da psicografia. Por quê? Não é somente fenômeno mediúnico. É muito mais para trazer mensagens, para trazer o núcleo da mensagem espírita e cristã. Então, por isso que ainda existe o fenômeno mediúnico, porque a sua função ainda é de libertar, de consolar, de esclarecer. Então, o fenômeno está em segundo plano. Devemos priorizar o espírito, encarnado e desencarnado, no sentido de desenvolvimento de sentimentos. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa, um pedido silencioso. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Então Alexandre vai trazer alguma comunicação do plano superior, estava num processo ali de transfiguração, mudando a sua face, depois que ele trouxe todos esses ensinamentos que a gente refletiu aqui. André Luiz diz: pela primeira vez, depois de meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Era a primeira vez que André Luiz presenciava uma transfiguração de um espírito superior. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz, e de suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes, que caindo sobre nós,
pareciam infundir-nos estranho encantamento. Então Alexandre passou a realizar um fenômeno ali. Ele, desencarnado, estava doando energia e certamente recebendo uma energia divina e transmitindo a quem assistia. Profunda emoção dominou meu íntimo e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito opresso de júbilo inesperado. Então a emoção foi muito forte e eu entendo, eu imagino a emoção de receber uma vibração divina de um espírito tão elevado como Alexandre, no momento de oração, no momento de palestra tão elevada. Todos se emocionaram, sentiram o peito oprimido de emoção, de sentimento. Depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que Sertório, que é o monitor ali de André Luiz, compreendera a minha perplexidade. É verdade que por várias vezes eu presenciara a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara antes semelhante transfiguração. Então André Luiz está explicando que ele já tinha visto espíritos superiores orarem e trazer intensa luz, manifestarem uma luz divina, doar energia. Ele já tinha visto isso tudo, mas era a primeira vez que ele via o fenômeno da transfiguração, que é quando um espírito comunica uma entidade de luz ou um espírito ainda mais superior e aí a sua fisionomia muda, porque o espírito comunicante manifesta a sua própria fisionomia durante a mensagem. Então esse é o fenômeno de transfiguração. O Divaldo Pereira Franco tem um vídeo no YouTube desse fenômeno. Ele começou uma oração e se transfigurou em Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes veio comunicar por meio do Divaldo, por intermédio dele, e ocorreu uma transfiguração. A voz do Divaldo muda, a sua fisionomia muda, comunicando-se ali Dr. Bezerra de Menezes, um espírito de intensa luz. Tocando-me o braço de leve, o companheiro acentuou: todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre, neste momento. Olha só, Sertório ensina André Luiz que aquele fenômeno ocorreu porque todas as potências de natureza superior se reuniram em torno de Alexandre. Todas, olha só, todas as potências, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Imaginem sentir essas potências divinas que envolviam Alexandre. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorridos alguns segundos, o grande orientador, retomando seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Então Alexandre sequer manifestou-se verbalmente. A transfiguração foi tão somente para a doação de energias divinas, energias elevadas. Depois do fenômeno, ele voltou a si e encerrou a reunião, depois de agradecer também pela oração às entidades superiores que tinham envolvido ele ali. Envolveram ele para doar energias. Eles sequer falaram, não trouxeram uma mensagem verbal, trouxeram apenas doação de luz. Entremos agora no capítulo 10, chamado Materialização. André Luiz então diz no início do 10º capítulo: em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos,
Então André, curioso do jeito que é, queria aprender mais sobre fenômeno de materialização. Alexandre se colocou à disposição, dizendo: nosso grupo não realiza trabalhos dessa espécie. Acabei de falar, né, que fenômenos de efeito físico hoje são mais raros. O Alexandre já disse ao André: olha, o meu grupo não faz, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividade dessa natureza. Então, talvez Alexandre queime minha língua aqui no sentido de demonstrar que ainda existe muita atividade de efeito físico, né? O que eu compartilho é do meu conhecimento, que é restrito, né, que é limitado, de que não se vê com tanta frequência fenômenos de efeito físico hoje em dia. Mas, logicamente, existe, especialmente para aqueles que querem utilizar-se do fenômeno para elevação, para instrução e para consolação. Vejamos, então, a que grupo eles vão recorrer para aprender sobre materialização. E por que revelasse minha profunda curiosidade científica, André Luiz sempre curioso, o orientador prosseguiu: trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esses fins. Então ele está explicando que o fenômeno de materialização ele é muito complexo. Se utiliza de todas as faculdades do médium. O médium tem que doar ectoplasma, tem que se concentrar, tem que entrar num estado sonambúlico. E além dele, todos os colaboradores da reunião também se doam e tem que estar concentrados para o fim da materialização. O fim que eu digo é o objetivo, né? Para concretizar a materialização. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Então Alexandre está explicando que se a humanidade fosse elevada, se o trabalho fosse ideal na casa espírita, com a dedicação sincera dos envolvidos, com a elevação daqueles que participam, esses efeitos físicos, essas manifestações de materialização seriam mais frequentes, mais naturais. Mas como nós sabemos que os instrumentos são poucos e, além disso, escassos no sentido de sentimento, esses fenômenos são mais raros. Ele diz: acontece, porém, que são muito raros, olha só, acabei de falar, são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Como eu disse, é um trabalho complexo, que exige muito do médium. Inclusive, eu acho que eu já dividi aqui, o Chico Xavier teve uma fase ali no início da sua mediunidade de efeitos físicos, de materialização. E abusaram muito do Chico no sentido de exigir dele essa doação de fluido, de energia, que estava atrapalhando o seu desenvolvimento, estava lesando o seu perispírito no sentido de redução do seu fluido vital, da sua energia vital, a ponto de Emmanuel interferir diretamente nesses fenômenos, dizendo que a partir daquela noite Chico não mais participaria de reuniões de materialização, porque ele estava doando muito fluido e isso reduz, inclusive, o tempo do indivíduo na Terra. Existem estudos que já demonstram, especialmente em obras espíritas, logicamente, que é a doutrina que aceita esse tipo de ciência, de atividade, que demonstra, comprova que o médium de efeito físico, que doa ectoplasma, que se doa nesse tipo de atividade,
ele acaba reduzindo o seu tempo de vida na Terra. Reduz. Por quê? Ele doa de si mesmo. Para o efeito de materialização acontecer, o médium doa energia que concretiza a presença do espírito no plano físico, a ponto de ser tocado, pesado, medido. Qualquer pessoa vê, fotografa, filma, interage com o espírito desencarnado. Mas como ele está materializado, todos podem vê-lo, tocá-lo. Então isso traz uma doação tão intensa do médium que diminui a sua energia vital. Por isso são raros e por isso poucos têm condições espirituais de proporcionar o fenômeno da materialização. Por isso mesmo, diz Alexandre, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Então, de fato, eu acertei quando disse que é raro e que não se vê tanto. Por quê? Alexandre está explicando. Se exige muito do médium e é necessário um grande número de espíritos desencarnados ajudando no fenômeno. André Luiz então entende essa situação, entende que é raro, entende que exige muito e diz: compreendo, valendo-se da pequena pausa que o Alexandre fez. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Então ele está dizendo, é raro também porque as pessoas se utilizam do fenômeno para fins não muito nobres, desvirtuando a pesquisa intelectual. Certíssimo, exclamou Alexandre, o interlocutor benevolente. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões. E daí os fracassos inevitáveis. Olha o que Alexandre está dizendo. Se os pesquisadores científicos buscassem o fenômeno da materialização com um fim nobre, com o fim de aprender, com o fim de entender o mundo espiritual, tornaria mais fácil o fenômeno. Porém, o que acontece? Os pesquisadores começam a fazer exigências para os espíritos. Olha o que Alexandre diz, que ele sofre uma espécie de assédio. Quase sempre somos assediados pela exigência causada pela pretensão dos pesquisadores. Então, quem interage com os núcleos de médiuns que trabalham com o fenômeno da materialização, quase sempre, nas palavras de Alexandre, se desvirtuam do caminho. Por quê? Começam a fazer exigência, a ponto de assediar os espíritos. Agora aparece desse jeito, agora aparece de corpo inteiro, agora transporta esse objeto aqui de dentro da gaveta para o outro quarto. Isso tudo exige energia, dedicação, doação do médium. Então, o médium vai ali ficar doando-se por horas a fio, diminuindo o seu tempo na Terra, exigindo a presença de inúmeros espíritos apenas para satisfazer a curiosidade do pesquisador, apenas para convencer o pesquisador. Eles não fazem, não tem porquê despender tanto material humano e espiritual apenas para convencer um pesquisador materialista. E é fácil de entender isso. Imaginem vocês, espíritos já nobres, espíritos superiores, estão lá no plano espiritual, fazendo um monte de trabalho belíssimo, de auxílio, de ajuda dos desencarnados, resgate de suicida, resgate de pessoas que estão sofrendo nos umbrais, nos abismos. E aí, só porque um pesquisador materialista quer ser convencido do mundo espiritual,
ele começa a fazer exigência para você. Você é um espírito nobre, um espírito de luz, um espírito que tem um monte de atividade para fazer no mundo espiritual, que trabalha para os servos de Maria, que trabalha para as falanges de resgate de Francisco de Assis, vai ficar atendendo ao pedido de um materialista aqui da Terra? Não faz sentido. E é muito lógico quando eles nos informam, olha, esse tipo de reunião não vai atender a curiosos. A gente não vai ficar materializando o espírito, transportando objeto, lendo conteúdo de cartas que estão seladas dentro de gavetas trancadas, porque isso já foi, primeiro que isso já foi feito por muito tempo, né? No florescer do espiritismo, das primeiras comunicações, todo tipo de experiência foi feita com os médiuns e com os espíritos. Então hoje não tem por que fazer. Já está tudo arquivado, registrado em centenas de obras. Para que repetir? Está tudo feito já. A única intenção desses pesquisadores é ser convencidos individualmente. E para isso a espiritualidade não tem qualquer interesse. Agora, o coração sincero, que quer ajudar, que quer se utilizar do fenômeno para consolar, esclarecer, aí eles vão ajudar. Mas Alexandre diz que quase sempre a intenção é de preencher a curiosidade, satisfazer a curiosidade e atender a caprichos. O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso o instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Então, André Luiz está dizendo que continuou a ouvir as lições de Alexandre e estava ansioso para ver que tipo de trabalho de materialização é realizado por essas entidades do mundo espiritual. E ele também queria ver a surpresa dos encarnados quando vissem um espírito materializado, como o Divaldo já narrou várias vezes, né, que irmã Sheila apareceu para ele materializada, realizou uma cirurgia espiritual nele, curando ele de um câncer na garganta. Ela materializou. Divaldo conta que inclusive pediu uma prova para Sheila. Falou, me dá uma prova de que eu estou vivendo esse momento aqui, que eu estou vendo você. Ela pega então um pedaço do vestido dela, que é na verdade a roupa de enfermeira dela, e ela corta um pedaço e entrega para Divaldo. Diz Divaldo que até hoje tem guardado esse pedaço de tecido que materializou. Olha só como o fenômeno é complexo. Isso aconteceu há muito tempo. E Divaldo disse recentemente que até hoje ele tem guardado o pedaço do tecido da roupa da irmã Sheila, que foi enfermeira na Segunda Guerra, e que ele traz consigo lá na Mansão do Caminho. Então, André Luiz estava curioso para ver esse tipo de fenômeno e ver a surpresa dos encarnados quando se deparassem com espíritos materializados na frente deles. Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Então, Alexandre providenciou tudo que André Luiz precisava. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender minha curiosidade sadia. André Luiz fala o tempo todo que ele é curioso, mas ele destaca, é curiosidade sadia, não é curiosidade para interesses mesquinhos. E fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada, ou seja, na noite combinada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. Então eles vão ver uma reunião de materialização na casa de alguém, aqui na Terra. A reunião seria iniciada às 9 horas, às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos estávamos ambos ali na sala íntima, acolhedora e confortável,
onde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Aqui vale o comentário de como a espiritualidade prepara o ambiente antes dos trabalhos, hein? A reunião estava marcada para as 9 horas da noite, mas André Luiz diz que 50 minutos antes já havia um intenso movimento de espíritos naquele quarto, naquela casa, onde se realizaria a reunião. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, uma figura nova então na obra, Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre. Olha só, um espírito superior a Alexandre, que a gente acabou de ver doando energia divina num fenômeno de transfiguração numa de suas palestras. Então imagina a elevação do Calimério, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me: venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. Então eles pediram para o Calimério se deslocar até a Terra para atender a curiosidade de André Luiz. Aí muita gente vai dizer: ai, nossa, mas André Luiz está incomodando um espírito de luz mais elevado que Alexandre apenas para satisfazer sua curiosidade? A gente sabe que não. Por quê? Eles já sabiam que André Luiz ia desenvolver essa obra aqui, que a gente está estudando agora. Então o Calimério, que é um espírito elevadíssimo, foi chamado a ajudar nessa reunião, atendendo a André Luiz, porque sabia que serviria de lição para todos nós aqui da Terra nessa obra, Missionários da Luz. Então ele não está atendendo só a curiosidade de André Luiz. Eles já sabem, porque são muito elevados, que André Luiz escreveria tudo isso nessa obra. Então Calimério foi chamado exclusivamente para ajudar nessa reunião. E como ele é muito elevado, André Luiz diz que ele é hierarquicamente superior a Alexandre, então ele é muito poderoso. Tanto é que, para efeitos de materialização, é necessário um espírito com muito conhecimento científico da ciência espiritual, que a nossa ciência terrena ainda engatinha. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Então, além de observar o fenômeno, eles vão ajudar. Alexandre, replicou Calimério, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor. E desculpem-me se não posso assisti-los pessoalmente. Então, Alexandre e André Luiz iriam assistir e ajudar com o que pudessem. Calimério diz então: proporcione a André Luiz tudo o que ele precisa. E já me desculpem de antemão, porque eu não vou poder assistir, ajudar vocês pessoalmente. Por quê? Calimério vai estar envolvido com o trabalho. Ele não vai poder ficar ali do lado do André Luiz, do lado do Alexandre, conversando com eles, orientando. Ele vai participar ativamente do fenômeno. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Então ele ia chefiar aquele trabalho. Todavia, estejam à vontade. Então percebemos aí que o Calimério, esse espírito de intensa luz, de intensa elevação, iria chefiar o trabalho de materialização daquela noite. E aí nós vamos acompanhar no estudo de amanhã, porque já deu 1 hora, como será essa reunião de materialização. Já fiquemos aí com a curiosidade natural e vamos imaginando como que vai acontecer essa reunião. Não vão ler antes, né? Esperem o estudo de amanhã para a gente descobrir aqui juntos como que se dará essa reunião de materialização e como o irmão Calimério, tão elevado, contribuirá com a sua energia. Agradeço então a todos que acompanham e peço nesse momento
aos amigos espirituais, que continuem a nos abençoar nessa tarefa, nesse trabalho, nesse estudo, para que possamos a cada dia aprender mais sobre a vida espiritual, sobre os nossos deveres, sobre as nossas obrigações aqui na Terra, especialmente quanto à necessidade da reforma íntima. Estejamos aptos ao trabalho tanto mediúnico quanto de serviço cristão e recolhamos esses ensinamentos dessas entidades tão nobres para que apliquemos a cada dia, nas nossas atitudes e pensamentos, o Evangelho do Cristo Jesus. Pedimos, rogamos que essa energia chegue até os que nos ouvem, chegue até aqueles que estão em nossos pensamentos, que precisam de uma energia salutar, equilibrada, abençoada, a fim de que alterem o rumo das suas existências. Se estão no erro, que possam ser resgatados, que possam se arrepender e buscar Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor, e que nos permitirá elevar-nos até Ele para trilharmos um caminho de luz também na Terra, colaborando para a transição que se aproxima. Pedimos aos amigos que continue a nos abençoar a cada dia nas tarefas que muitos pensam ser pequeninas, no trato com os colegas, com os companheiros de jornada, com os familiares, especialmente quanto aos desequilibrados, que buscam perturbar os trabalhos, buscam perturbar a nossa paz e nosso equilíbrio, mas que estão fazendo mal a eles próprios, sem perceberem. Que esses irmãos possam atestar o erro e se arrependerem do que fizeram e do que pensam em fazer, para que, desde logo, busquem um caminho novo em suas vidas, tocados pelo sentimento divino que o Cristo trouxe quando reencarnou entre nós, num ato extremo de doação e renúncia, de sacrifício em favor da humanidade. Utilizemos, portanto, o exemplo do Cristo para nos sacrificarmos também a cada dia, junto dos que necessitam. Agradecemos, portanto, e rogamos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que prossiga nesse trabalho bendito de socorro e resgate aos suicidas e aos sofredores de última ordem, para que eles também recebam a misericórdia divina e estejam envolvidos numa nova oportunidade de permanecerem na terra, ao invés de facearem a expulsão, a separação do joio e do trigo para os rebeldes e que insistem no mal. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado a todos mais uma vez e até amanhã, quando continuaremos esse estudo dessa obra tão esclarecedora. Um forte abraço a todos.